vantagens aos usuários. Os usuários de transporte coletivo aos domingos tinham direito à meia passagem. Hoje eles não têm mais direito a isso. Depois, a questão da integração dos outros dois modais, do executivo e do alternativo. O alternativo principalmente na Zona Leste. Se não fosse o alternativo na Zona Leste, hoje o transporte na Zona Leste seria um caos. Ele é muito ruim, mas se não fossem os 260 micro-ônibus que circulam lá em forma de cooperativa, ou seja, cada dono de um ônibus é um empresário. Então você tem 260 empresários de transporte coletivo na Zona Leste. Antes, eles eram combeiros. Hoje, eles são empresários, foram financiados pelo Banco do Brasil e colocaram esses micro-ônibus em circulação. Agora, tudo isso passa pela melhoria da mobilidade e isso vem pela necessidade de novas vias, romper os gargalos que Manaus tem. Nós temos poucos corredores e nos poucos que temos gargalos. Então, em linhas gerais, era isso. Quer fazer a réplica? Ok, então, você vai fazer a próxima? Candidato, nós temos um problema gravíssimo e é uma reclamação da sociedade, que é a questão do camelô no centro de Manaus. O seu candidato opositor enfrentou essa situação com a lei e o poder de polícia. Isso gerou uma polêmica na época e se questiona se isso seria útil hoje ou necessário. E a questão é que a permanência daqueles pequenos comerciantes que querem trabalhar para garantir o sustento das suas famílias está de encontro à legislação e causando, para quem conhece Manaus e para quem conhece também a legislação, um grave problema, porque a questão ambiental, paisagística, enfim, como o senhor pretende resolver o problema dos camelôs no centro de Manaus? Veja, a questão dos camelôs, nós entendemos que a solução passa por um grande acordo que envolva os proprietários, a sociedade como um todo e os camelôs. De que forma? Prefeitura, Manaus, no centro de Manaus existem 200 imóveis fechados, que não estão alugados, alguns estão até abandonados. Então a Prefeitura entraria dizendo o seguinte: nós queremos resolver o problema do comércio informal no centro, queremos retirar as pessoas das calçadas, mas para isso nós precisamos oferecer alternativas. E a alternativa vai na seguinte direção: primeiro, a Prefeitura dará a isenção de tributos municipais a todos aqueles que transformarem os seus imóveis em galerias ou em estacionamentos. O exemplo de galeria para nós é a Galeria Marcílio Dias, o proprietário do imóvel que fica entre a Quintino Bocaiúva e a Praça da Polícia. Ele dividiu o seu espaço em 60 lojinhas. Então lá tem loja de aluguel de R$1.000, de R$1.500, nesse nível, né? E com isso ele terminou fazendo com que camelôs que estavam mais capitalizados migrassem para dentro da lojinha. Isso ele fez por iniciativa dele, não teve nenhum estímulo do poder público. No nosso entender, esse é o caminho: criar a oferta de espaços para que o camelô possa ir. No segundo momento, a Prefeitura negociar com os camelôs nos mesmos moldes que o Governo do Estado negociou com as pessoas que ocupavam áreas de preservação permanente, o chamado Prosamin. E aí dizer o seguinte: olha, se você sair e for para a galeria, a Prefeitura te dá um plus, te dá uma indenização, vamos dizer, pela tua decisão. Isso pode parecer surreal, né? Você está dando dinheiro para o cara cumprir a lei, mas é o seguinte: fora disso, nós não encontramos outra alternativa. Não dá para tirar batendo em ninguém, não dá para tirar com força, tem que tirar no diálogo, tem que tirar dando alternativa de vida para ele. E óbvio que isso aí é aquela história, a mão amiga, mas também o braço forte. Tem que tirar no primeiro momento
E depois que sair, ninguém pode voltar para aquela calçada. E aí tem que ter o braço forte, tem que ter a presença do Estado. Agora, vamos dividir um pouco essa culpa. A culpa não é só do município, não. Cadê a Cefaz, que não verifica se aquelas mercadorias têm nota fiscal? Cadê a Receita Federal? Cadê a Polícia Federal? Tem gente vendendo CD pirata na porta da Receita Federal. Os meus colegas acham que está tudo normal. E esse é um problema da Prefeitura. Não é. Então, no meu entender, o caminho é esse, é estimular o surgimento de galerias, surgindo as galerias e induzir os camelôs a irem para lá. E, paralelamente a isso, reconquistar o espaço, revitalizar o centro, tornar o centro um local agradável para que você possa caminhar. Então, em linhas gerais, é isso.